Ficou sabendo que nós podemos ter um novo motor na Fórmula 1? Viu que um piloto começou a ser sondado pela equipe rival? Pois é, quer saber o que está acontecendo na Fórmula 1 e de quebra ouvir mais algumas histórias? Então, entra no carro, aperta os cintos porque estamos largando da pole para falar disso tudo. Pois é, pessoal, a FIA começa a dar seus passos para implementar um novo motor V8 na Fórmula 1. Mas espera lá que a gente tem algumas coisinhas para falar antes disso. Começando com uma pergunta: as mudanças feitas no Grande Prêmio de Miami foram suficientes para corrigir o regulamento de 2026? Olha, elas melhoraram um pouco a corrida, mas eu acho que não tem como corrigir este regulamento neste ano. E por que eu digo isso? Porque nós ainda vimos ultrapassagens artificiais sendo feitas. Elas melhoraram um pouquinho, mas algumas delas ainda foram feitas basicamente só na gestão da energia. Não me leve a mal, as mudanças melhoraram um pouco o espetáculo. Nós vimos pilotos que realmente estavam freando o carro. Zonas de frenagem que realmente eram críticas para a performance e para o tempo de volta. E a gente também viu que o tempo do super clipping diminuiu. Então, foram mudanças positivas, apesar dos carros ainda perderem aí quase 30 km por hora de final de reta em algumas situações. Mas, se nós pararmos para analisar, essa corrida foi a que teve a ultrapassagem mais artificial de toda a Fórmula 1. O cenário foi realmente bizarro e aconteceu na volta 17, onde o Leclerc ele erra uma curva e consegue fazer a ultrapassagem no final de uma reta. A curva 8 é a curva que inicia o segundo setor do circuito de Miami, e foi nessa curva que o Leclerc errou. E como ele errou, ele teve que tirar o pé, e aí a gente tem que lembrar, a partir do momento que o piloto tira o pé do acelerador, o motor elétrico começa a girar em reverso, carrega a bateria, teve que também frear para não bater, e aí também aumenta o tanto que a energia da bateria está sendo recarregada. E nessa parte do circuito também é possível utilizar o novo modo de ultrapassagem. Com esse erro do Leclerc, o Piastri, que vinha a quase 1,5 segundos atrás, conseguiu emparelhar, utilizar o botão de boost e fazer a ultrapassagem em cima do Monegasco. Porém, como o Leclerc conseguiu gerar mais energia para a bateria porque ele errou a curva, ele foi e repassou o Piastri. Mas tem mais um ponto que é crucial nessa ultrapassagem do Leclerc. E aí a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, porque esse ponto crucial se dá antes da volta 17 ser aberta. Porque o Leclerc passa pelo ponto de detecção do botão de ultrapassagem a 0,6 segundos do Antonelli. Enquanto isso, o Piastri estava mais de 1 segundo atrás do Leclerc. O Leclerc teria o botão de ultrapassagem disponível e o Piastri não. E aí a gente tem que lembrar como que o botão de ultrapassagem, o overtake, funciona. Se o piloto passar a menos de 1 segundo do carro da frente no ponto de detecção, ele pode utilizar o botão de overtake em zonas pré-determinadas do circuito o quanto ele quiser. E o botão de overtake também ajuda a recarregar a bateria, porque ele dá uma capacidade maior de geração de energia para a frenagem. Leclerc errou, tem que tirar o pé, começa a gerar energia para a bateria, freia, gera mais energia para a bateria e, por ter o botão de ultrapassagem habilitado, esse conjunto todo gera ainda mais energia para a bateria. No final das contas, o Piastri, mesmo com o botão de boost, chegou a 319 km por hora e o Leclerc, quando apertou o botão de overtake, chegou a 340 e conseguiu por mais tempo utilizar a bateria baseado no erro dele. Nesse sentido, não havia nada que o Piastri pudesse fazer, porque não tinha como defender a posição. Se fosse numa condição normal de corrida, onde a bateria não tem tanto peso quanto no regulamento de 2026, o Piastri teria passado e o Leclerc não teria conseguido reultrapassar o australiano. Então, como eu disse, essas mudanças que foram feitas em Miami ajudaram um pouco o espetáculo, mas não resolveram o problema do regulamento. Ainda falando de Grande Prêmio de Miami, a Autosport cravou que, conversando com fontes, existe um interesse real da Red Bull em Oscar Piastri. Isso caso o Verstappen decida sair da Red Bull, ou sair da Fórmula 1, ou parar de correr, ou ficar um ano fora no final de 2026. E qual a probabilidade disso acontecer? Do Verstappen sair da Red Bull ou até da Fórmula 1? Depende de como o campeonato se desenrolar. O Verstappen tem uma cláusula contratual que, se ele não estiver em segundo lugar no campeonato até o Grande Prêmio da Holanda,
ele tem livre escolha. Ele pode fazer o que ele quiser, não precisa pagar quebra de contrato, então ele está livre. Pode correr de GT3, pode fazer 24 horas de Nürburgring, 24 horas de Spa, 24 horas de Le Mans, pode correr no WEC, pode correr de Indy, pode correr de NASCAR, pode correr de carrinho de rolimã, pode fazer o que quiser. Baseado nisso, a gente sabe que o Verstappen não gosta dos carros de 2026 e a Red Bull tem tido problemas para fazer um carro que seja realmente competitivo e possa dar vitórias para o piloto holandês. E aí o Piastri viria de boa para a Red Bull? Olha, viria. Porque se nós formos olhar para 2025, nós tivemos um desgaste grande entre o Mark Webber com a McLaren e o Zac Brown. E também, durante o ano, tivemos regras de equipe da McLaren que prejudicaram o australiano. A mais famosa delas é aquela do GP de Monza, onde o Piastri faz a parada de boxe, volta para a pista, vem o Norris, entra, a equipe faz algum erro ali no pit stop, ele perde muito tempo no boxe, é ultrapassado pelo Piastri, e aí a equipe pede para eles inverterem as posições, custando aí pontos importantíssimos para o campeonato do australiano. Mas com isso, o que o Verstappen vai fazer? Bom, ele tem duas portas abertas na Fórmula 1. Uma delas é a Mercedes, que já rolou um flerte no ano passado, e este ano houve um lobby muito grande do Toto Wolff para mudar a data das 24 horas de Nürburgring, para que o Verstappen pudesse correr, sabendo que o Verstappen, nas 24 horas de Nürburgring, corre de Mercedes, e também que a Mercedes pode despachar o George Russell a qualquer momento. E também temos o caminho da McLaren. E aí, o Zac Brown, que não é bobo nem nada, contratou o Gianpiero Lambiase, que é o engenheiro do Verstappen, pode também fazer isso com uma ponte para trazer o holandês para sua equipe. Lembrando que a McLaren é uma equipe que tem conseguido aí desenvolver seus carros de uma maneira muito rápida, e com isso dar a oportunidade para seus pilotos a disputarem vitórias, inclusive vitórias contra a Mercedes neste ano. E para fecharmos o assunto da Fórmula 1 atual, nós temos que falar desse movimento da FIA em trazer os motores V8 de volta. E olha que nem é assim um estudo da FIA para ver se o V8 vai voltar ou não. Não, é uma imposição. O V8 deve voltar à Fórmula 1 em 2031. E caso 4 montadoras aceitem, o V8 pode voltar até um ano antes, em 2030. E a grande verdade é que a Fórmula 1 vem recebendo diversas críticas por pessoas ligadas à Fórmula 1, dirigentes de equipes, pilotos e também do público, com essa maior eletrificação do motor V6 que nós temos atualmente. Então, para o negócio da Fórmula 1, esse novo regulamento de 2026 não é algo que tem dado muito certo. Mas antes da gente ficar feliz e soltar fogos que o V8 vai voltar, a gente precisa entender um pouco como que esse motor vai funcionar. E calma, ele não vai girar tão alto quanto ele girava antes. O novo motor V8 da Fórmula 1 deve trazer 20% da sua potência em energia elétrica. Ou seja, ainda teremos um componente híbrido nesse regulamento proposto. Como eu disse, o motor não vai girar tão alto também. Ele vai ser limitado a 15.000 rotações por minuto, porque ele não vai ser um motor aspirado, e sim teremos um motor V8 turbo. É mais fácil de extrair potência com a turbina do que aumentando o giro do motor. Isso vai fazer com que o custo de pesquisa e desenvolvimento seja menor e também o custo de produção do motor seja menor, já que o motor que gira um pouco menos, ele tem menos desgaste e não precisa de materiais tão fortes ou então de materiais tão raros ou uma pesquisa tão grande em cima de pequenos detalhes para que o motor consiga cobrir todas as 24 corridas. A volta do V8 também se dá por conta do novo combustível que a Fórmula 1 vem utilizando. São combustíveis sintéticos feitos a partir de energias renováveis e isso também ajuda na diminuição da emissão de poluentes. Então nós podemos ter um V8 que basicamente não polui nada e que traz de volta um barulho um pouco mais característico da Fórmula 1. Com todos esses detalhes, o V8 se torna uma opção barata e também uma opção mais leve do que o motor atual da Fórmula 1. Porque por mais que o V8 seja híbrido, a sua capacidade de bateria vai ser menor, então o peso é extraído dessa parte da bateria. E na parte dos custos, todas as montadoras que estão ligadas à Fórmula 1 atualmente têm alguma versão de motor V8 sendo fabricada. Ou seja, é cada montadora refinar esses projetos, fazer uma pesquisa em como adaptá-los ao regulamento, e aí tá tudo certo. Não serão necessários centenas de milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento em um motor que essas empresas não trabalham no dia a dia delas.
O V8 faz parte do dia a dia de todas essas montadoras. Então, para nós que somos amantes da Fórmula 1, só nos resta torcer para que 4 das 5 montadoras entrem em acordo para que o motor V8 seja introduzido em 2030. Vamos torcer e vamos torcer muito. E para finalizar o vídeo, vamos falar o que mais importa no mês de maio, que é a Indy 500. E se você não sabe, a Fórmula 1 e as 500 milhas de Indianápolis tiveram aí uma relação muito estreita durante uma década. Vamos voltar no tempo. No período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, alguns pilotos europeus faziam aí a viagem para competir nas 500 milhas de Indianápolis. Lembrando que nessa época existia o campeonato de corridas de grande prêmio, mas não existia a Fórmula 1 consolidada como um campeonato mundial. Ou seja, alguns pilotos até saíam de seus países e competiam nas 500 milhas de Indianápolis, mas eles eram a exceção. Na maioria das vezes, apenas pilotos americanos corriam as 500 milhas. Em 1950, quando a Fórmula 1 se consolida como campeonato, ela traz a Indy 500 para o calendário. Isso porque a Indy 500 era uma corrida que tinha muito prestígio e ajudaria a dar peso ao calendário, trazer mais prestígio à Fórmula 1. E também ajudaria em uma outra coisa, a Fórmula 1 se tornar um campeonato mundial, já que agora teria também uma corrida fora do continente europeu. E por mais que houvesse bastante interesse das equipes de Fórmula 1 e dos pilotos de Fórmula 1 da época, logisticamente não fazia sentido correr a Indy 500. Como o regulamento era completamente diferente, o carro de Fórmula 1 não poderia ser colocado na Indy 500 de uma vez. Teria que ser ou adaptado, ou as equipes teriam que construir um carro específico para correr a corrida nos Estados Unidos. Além disso, no mundo menos globalizado, enviar o carro para Indianápolis junto com mecânicos e piloto era inviável. Nós tivemos até pilotos que fizeram esse pulo, como o Giuseppe Farina e o Juan Manuel Fangio, mas não tiveram sucesso. O Fangio nem conseguiu se classificar para as 500 milhas de Indianápolis. Alguns donos de equipe da Fórmula 1 começaram a olhar para a Indy 500 a partir dos anos 60, depois que a Indy 500 saiu do calendário, e um maluco chamado Colin Chapman construiu um carro que, com algumas adaptações, poderia ser enviado para Indianápolis e fazer a corrida. E com isso, a Lotus participou de 6 edições das 500 milhas de Indianápolis, entre 1961 e 1966. Um outro exemplo de equipe de Fórmula 1 que foi para Indianápolis foi a Brabham, pilotada por Jack Brabham, que era dono de equipe e piloto. Se a gente parar para analisar, o número de pilotos de Fórmula 1 que correram a Indy 500 é bem pequeno. Em mais de 100 anos e 100 edições da corrida americana, apenas 24 pilotos competiram nas 500 milhas de Indianápolis. Dentre os 24 se destacam Jim Clark, o próprio Jack Brabham, Jack Stewart, Graham Hill, Mario Andretti, Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso e outros nomes que estão nessa lista. E lembrando que dessa lista de 24 nós temos poucos vencedores: Mario Andretti, Jim Clark, Graham Hill, Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya. Mas aí você pergunta, Rafael, e o Emerson Fittipaldi? Calma, a gente vai falar sobre os brasileiros na Indy 500 no próximo vídeo. Então, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa mudança de regras de Miami, se o Piastri realmente vai para a Red Bull e se você está curioso para saber um pouco mais da história dos brasileiros na Indy 500. Se você chegou até aqui, muito obrigado, mas não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, porque semana que vem temos mais um vídeo. Até lá e um abraço.